Se você cresceu perto de membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecidos nos Estados Unidos como Mormons, provavelmente lembra de duas coisas sobre eles. Primeiro, eles são muito gentis, e segundo, muito comprometidos. Ninguém é Mormon de maneira casual, ninguém diz: "Ah, sou Mormon só no Natal e na Páscoa". Não é uma religião, mas um estilo de vida com regras, rituais e missões. Todo um sistema familiar. Para quem vê de fora, pode parecer estranho, como não tomar café. Por que enviam jovens de 18 anos pelo mundo? Por que templos, modéstia e essa obsessão por genealogia? Mas muitos não percebem isso. Não é aleatório, é uma cadeia de lógica. E é isso que estamos fazendo. Hoje, vamos mergulhar fundo no núcleo das crenças Sud e em suas práticas diárias. Ao enxergar a visão de mundo por dentro, várias coisas estranhas passam a fazer muito mais sentido. Então, se você tem interesse na vida e nas práticas da Igreja Sud, este é o episódio para você. Então sente-se, relaxe e seja bem-vindo à religião. Olá pessoal, bem-vindos ao acampamento da religião, sou Mark Gagnon, obrigado por estarem comigo na minha tenda. Todo domingo exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas de todas as religiões, de todo o mundo, de todas as épocas, para sempre. Sim, estou tentando entender no que todos realmente acreditam e pessoalmente amo a humanidade. Acho os seres humanos incríveis. Ao tentar me conectar com outras pessoas neste imenso planeta, preciso entender o Deus que elas adoram. Hoje vamos falar sobre o pessoal da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Antes de começar, agradeço muito por você assistir. Isso significa muito para mim, membros e não membros da Igreja Sud. Quero deixar bem claro, eu não cresci como Sud. Eu não sou praticante nem leitor do livro de Mórmon. Isso é só mais uma tentativa de boa fé para entender no que meus amigos acreditam agora. Além disso, se houver algum erro ou algo que eu talvez tenha entendido errado, ou deslizes ou pequenas discrepâncias ao longo do roteiro, por favor, não hesite em me corrigir. Deixe um comentário, YouTube, Spotify, e eu adoraria saber o que vocês acham. Também quero mandar um salve para o grandão, bem aqui à minha direita. Cristos, como você está? O que está acontecendo? Tudo certo, Cristos? Olha, não temos tempo, porque hoje vamos falar sobre Joseph Smith e a congregação que ele reuniu, conhecida como LDS. Também estou aqui com meu amigo David. Como você está? Estou bem. A maioria das pessoas não sabe muito sobre os Mormons, e talvez eu use Mormon e LDS como sinônimos. Eu já comentei em outro vídeo que o livro de Mormon é o livro que os praticantes da igreja LDS leem. É como chamar cristãos de bibliófilos. É um coloquialismo. A maioria dos meus amigos da LDS não se importa, mas existe essa diferença e talvez eu troque os termos. Peço desculpas se isso acontecer. A maioria das pessoas não sabe muito. Provavelmente só viram o livro de Mormon na Broadway, como eu, que achei o show incrível e engraçado. Mas eles meio que, fazem piada com o mormonismo ou com a LDS. Destacam certos pontos e revelam bastante sentimento interno de alguns personagens. E South Park, obviamente, já fez vários episódios sobre a LDS, e você provavelmente viu, esposas reais, vidas reais de esposas mormons. Já ouviu falar disso? Não, é um programa muito popular que mostra essas garotas influenciadoras e o que elas passam, e as pessoas meio que têm esse fascínio interessante. Eu, pessoalmente, adoro a LDS. Eu sempre disse isso, sempre mantive essa posição, que eles são simplesmente as pessoas mais legais. Eles são muito gentis. Acabei de voltar de Salt Lake City, que tem a maior população de LDS nos Estados Unidos. E sim, eu simplesmente acho eles extremamente carismáticos. Eles são os melhores. Eles são realmente os melhores. Você já conheceu um samoano Mormon? Não, mas tem muitos deles. Pense em... Aliás, quem já foi à costa norte de Oahu sabe que há um campus da BU lá e quase nenhum posto de gasolina vende bebida alcoólica. Tem uma grande população mormon de samoanos e também de tonganeses por lá. E Samoa? Samoa, uau, então imagina a simpatia os samoanos. Mas a simpatia? Com a simpatia dos mormons. Meu Deus. Eles são as melhores pessoas do mundo. E eles também são gigantes. Muito grandes. Isso é. É como aquele cara grandão em Lilo e Stitch. Ah, achei que iam dizer Moana. Eu nunca vi o filme de verdade. Não, na verdade é bom. Normalmente não sou o cara dos filmes. Mas é legal. Os Mormons são os melhores. Sim, é verdade. Amo a missão e gosto de como tudo gira em torno da família. Agora, só pra deixar claro, existem algumas discrepâncias teológicas às quais eu, como católico, não me filio. Esse é o motivo pelo qual não sou Sud. Mas, de novo, acho que você pode admirar as pessoas sem precisar concordar com todas as crenças delas. Dito isso, muitos já sabem que recebemos vários molequinhos lá. Cristos está tranquilo. Eu meio que percebi, mas tudo bem. Tanto faz, claro, vindo do seu computador, né, o velho Cristos e a máquina tecnológica dele ali.
Acho que muitos têm ideias erradas sobre os LDS. Acham que não tomam café, nem álcool, são muito modestos, usam roupas íntimas especiais e ganham um planeta. Eu não sei se as pessoas entendem tudo completamente, e por isso, elas olham de fora e pensam: ah, isso não faz sentido nenhum, mas existe um fio lógico consistente que faz sentido internamente. Hoje, tentando entender no que todos acreditam, vou explicar da melhor forma possível. Logo de cara, a gente fez outro episódio no acampamento religioso sobre Joseph Smith e um pouco da história da fundação da igreja. Também um salve para Keystone. Ele é um youtuber sud. Ele fez uma resposta àquele vídeo onde destacou as coisas que acertamos e depois as coisas com as quais ele discordou e achou que erramos. Se você tem interesse em aprender mais especificamente sobre as crenças e práticas sud, e meio que como as pessoas sud interpretam você sabe, o mundo e tal, o canal dele é ótimo, você deveria dar uma olhada. E sabe, se você quer conteúdo especificamente sud, ele é o cara. Então, para onde vamos a partir daqui? Ok, bem, talvez um bom ponto de partida seja reconhecer a proximidade que a sud tem com o cristianismo. O fundador Joseph Smith veio de família com origens presbiterianas e metodistas, além de ser influenciado por outros acontecimentos da América na época. Mas, dito isso, os mormons não rejeitam a Bíblia cristã de forma alguma. Eles a leem, a citam, acreditam que ela é a palavra de Deus, mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Eles não acham que a Bíblia seja tão infalível quanto muitos cristãos podem afirmar. Obviamente, dentro do protestantismo ou presbiterianismo, você conhece esse tipo de cristianismo americano. Existe essa ideia de, você sabe, sola escritura, de que as escrituras são infalíveis, elas são divinamente inspiradas por Deus. E, portanto, é 100% totalmente a verdade. Certo, e para muitos protestantes, é a totalidade da verdade de Deus colocada em um só livro. Mas veja por outro lado, a Bíblia foi traduzida do hebraico ao grego, latim, inglês, copiada à mão por séculos e passou por várias culturas e idiomas. E muitos mormons vão olhar para isso e dizer algo como: sim, nós confiamos nela, mas provavelmente algumas coisas se perderam ou talvez foram mal traduzidas ao longo do caminho. E é aí que entra o livro de Mórmon. Eles não veem como uma Bíblia 2.0 ou como um substituto da Bíblia, eles veem como uma segunda testemunha. Tipo, se você está tentando descobrir o que realmente aconteceu em um evento, você vai pegar o relato de duas pessoas diferentes em vez de apenas um. Segundo o Sud, ambos falam a verdade e juntos oferecem uma visão mais completa. A história por trás disso é bem louca. De acordo com a crença mórmon, havia profetas antigos vivendo nas Américas entre 600 a.C. e 400 depois de Cristo, tudo bem. Esses descendentes de uma família judaica que saiu de Jerusalém antes da destruição registraram detalhadamente suas civilizações, guerras, profetas e principalmente a visita de Jesus Cristo após a ressurreição. Sim, eles acreditam que Jesus apareceu nas Américas depois da Páscoa, ensinou o povo de lá e estabeleceu sua igreja. E esse é o ponto central de todo o livro de Mórmon. Esses registros teriam sido gravados em placas de ouro e enterrados em uma colina no interior de Nova York por mais de 1000 anos. José Smith foi guiado até eles na década de 1820, ele afirmou que um anjo chamado Moroni mostrou onde estavam escondidos e então passou anos traduzindo-os. O processo de tradução pode parecer único para quem observa. Smith usava pedras de vidente, que mostravam as palavras em inglês quando ele as olhava. Ele basicamente colocava o rosto dentro de um chapéu com a pedra dentro para ditar o que via, assim ele podia escrever. E parece estranho, mas esse é o relato, e agora está documentado por várias testemunhas. O livro de Mórmon conta uma história sobre profetas, famílias, guerras, fé, apostasia e redenção. Fala muito sobre Jesus Cristo. Na verdade, alguns estimam que há mais de 3.000 referências a ele no livro. Então, para os membros da igreja que leem, parece que estão recebendo um testemunho adicional. Jesus é real, ama a humanidade, e o plano de Deus sempre foi maior do que só uma parte do mundo. E aqui está outra coisa que torna os Sud únicos em relação a outras vertentes cristãs. E é que muitos mormons creem que a revelação continuou após a publicação do livro de Mórmon em 1830. Eles acreditam que Deus ainda fala por meio de profetas vivos hoje, como o atual presidente da igreja. Eles o veem como um profeta. Assim como o antigo Israel teve Moisés ou Isaías, isso mostra que a fé deles não ficou presa ao tempo. É dinâmica, trazendo novas orientações, esclarecimentos e aplicações para problemas atuais. Então, quando você pergunta a um membro da igreja Sud por que eles precisam dos dois livros, eles provavelmente diriam algo como: bem, sabe, por que você iria querer apenas uma testemunha quando pode conversar com duas pessoas, certo? No mormonismo, a Bíblia e o livro de Mórmon não competem, são companheiros que apontam para Jesus e ensinam o Evangelho. Juntos, mostram que Deus sempre buscou seus filhos onde quer que vivam.
Sinceramente, esse é o ensinamento fundamental sobre o qual quase tudo se baseia. Porque se você acredita que Deus fala através de profetas modernos e de escrituras adicionais, então todas as outras crenças únicas dos Mormons que não podem ser encontradas na Bíblia, como as que vamos falar, passam a fazer mais sentido. Ok, então neste ponto você entende de onde vem o nome coloquial Mormons, entende o que é o livro de Mórmon de forma geral, e que ele é uma escritura adicional, e os profetas modernos, e todas as coisas que se baseiam muito no fundamento cristão. Mas então a questão é, eles se classificam como cristãos ou não? E para ser honesto, isso é debatido. Eles creem em Jesus, seguem seus ensinamentos e oram em seu nome. Mas há algumas crenças centrais no mormonismo que podem se desviar do cristianismo tradicional. E isso, sinceramente, impede muitos cristãos de considerarem o Sud como parte da grande família cristã ortodoxa. A maior delas é que eles têm uma crença diferente sobre a Trindade. Então, os cristãos, de modo geral, católicos e protestantes, acreditam no Deus Trino. Deus, o Pai, Deus, o Filho, também conhecido como Jesus, e Deus, o Senhor. O Espírito Santo são 3 pessoas, mas um só Deus, uma única substância ou essência divina, um ser trino misteriosamente unificado. Mas no fim das contas é monoteísta. É um só Deus com 3 formas, por assim dizer. E é um daqueles conceitos que os teólogos passaram séculos explicando e explicando novamente. Mesmo assim, a maioria só concorda e nem entende, aceitando como mistério divino, eu incluso. Já os Mormons geralmente não aceitam isso. Então, para eles, Deus, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo são 3 seres separados. Não um Deus em 3 pessoas, mas indivíduos distintos, unidos em propósito, mas não em corpo ou essência. Então, Deus o Pai tem um corpo físico de carne e ossos, assim como Jesus Cristo. E ele adquiriu esse corpo durante sua vida mortal e o manteve após a ressurreição. O Espírito Santo não possui corpo físico. Por isso, muitos santos dos últimos dias creem que ele pode habitar nas pessoas e estar em todos os lugares simultaneamente. Agora, se você pensa, Deus, o Pai, tem corpo físico? Sim, é nisso que eles acreditam. E fica mais interessante. Os Mormons dizem que Deus, o Pai, nem sempre foi Deus. Ele já foi um homem imortal, assim como nós, vivendo em outro mundo. Por meio da fidelidade e obediência ao Evangelho, ele progrediu até se tornar um ser exaltado, um Deus. Existe um famoso dístico de um dos primeiros líderes mormons chamado Lourenço Snow, que resume isso assim: como o homem é agora, Deus já foi. Como Deus é agora, o homem pode se tornar. Então, pense um pouco sobre isso. Eles estão dizendo que, pelo menos, você sabe. Lourenço está dizendo que existe o potencial de se tornar como Deus. Não que vamos substituí-lo ou derrubá-lo ou algo assim, mas que por meio de fidelidade, obediência, convênios do templo e progresso, podemos herdar tudo o que Deus tem e nos tornarmos divinos também. Para muitos, ouvir isso pela primeira vez pode soar inspirador ou totalmente herético, dependendo de sua formação religiosa. Mas para os membros Sud, você sabe, esse é meio que o objetivo. A Terra não é só um teste para ver se você é bom o suficiente para ir para o céu e tocar uma harpa ou algo assim, certo? É uma escola, é uma preparação. É onde você desenvolve atributos divinos, sabe, como amor, paciência, criação e família, para que você se torne mais parecido com Deus, de certa forma. E um dia você pode fazer talvez o que Deus faz. E isso nos leva a outra crença única. Se Deus, o Pai, já foi mortal e se tornou exaltado, então, logicamente, pelo menos na teologia Mormon, ele tem uma companheira eterna. Então, muitos Mormons acreditam em uma Mãe Celestial, uma contraparte feminina divina para o Pai Celestial. E eu só quero mencionar que ela raramente é mencionada em ambientes oficiais da Igreja, principalmente por respeito. E não há muita doutrina detalhada sobre essa entidade feminina, sabe? Mas a crença existe. E é significativa porque reforça a ideia de que a unidade familiar, marido e esposa juntos, é o modelo para a divindade. O que significa que Jesus não é apenas o Filho de Deus em um sentido metafórico, ele é literalmente o primogênito espiritual do Pai Celestial e da Mãe Celestial, e você, de acordo com o Sud, é irmão espiritual dele. Assim como todas as outras pessoas que já viveram, e é por isso que os membros Sud às vezes se referem a Jesus como seu irmão mais velho. Sim, ele é o Salvador, expiou todos os pecados, ressuscitou e tornou a vida eterna possível, mas ele também é família. E é aqui que a cosmologia Sud começa a aparecer menos com o cristianismo tradicional e mais com algo completamente único. Não é que eles não reverenciem Jesus, eles reverenciam sim. Ele é fundamental na Igreja Sud, afinal está no próprio nome, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
mas a estrutura em torno dele difere bastante do cristianismo tradicional. Ele não é Deus, o Pai em outra pessoa. Ele é o Filho, fazendo a vontade do Pai, mostrando para nós o caminho que devemos seguir. Faz sentido? Então, quando você ouve as pessoas perguntarem: os Mormons são cristãos? É por isso que é complicado para muitos cristãos explicar. Eles acreditam em Jesus. Sim, eles creem na expiação e ressurreição. Ótimo, reconhecem Jesus como Salvador. Mas sua visão sobre quem são Jesus e Deus, o Pai, é bem diferente. Da confissão de fé de Nicéia e de alguns milhares de anos de teologia cristã tradicional. Sinceramente, os Mormons não tentam ser católicos, e sim seguir suas próprias crenças. E a Igreja restaurada, o cristianismo original estabelecido por Jesus Cristo, com todas as partes perdidas ou alteradas ao longo dos séculos? Se você acha que eles acertaram ou não, depende de você, mas agora sabe no que acreditam e por que isso é importante. Porque se você aceita essa perspectiva de que você sabe que Deus já foi mortal, que somos filhos literais dele, que Jesus é nosso irmão, que temos potencial divino, assim, várias crenças, elementos culturais e estilos de vida deles passam a fazer sentido, como missões, templos e famílias eternas. Tudo gira em progresso e alcançar nosso potencial máximo, tornando-nos seres divinos. Então, todo o objetivo da vida é trabalhar para se tornar como Deus, e Deus existe em uma unidade familiar com um companheiro eterno. Então, obviamente, a família vai ser algo muito importante, provavelmente o centro de toda a sua vida. A maioria dos votos de casamento diz, até que a morte nos separe, mas os Mormons acham isso meio trágico. Eles não querem que seus casamentos terminem com a morte de alguém, mas que suas famílias durem para sempre, pais com filhos, maridos com esposas. Tudo isso intacto na vida após a morte. E eles não só esperam por isso ou rezam por isso, eles acreditam que existe uma maneira real de isso acontecer, e isso se chama ser selado. O selamento ocorre em um templo e é uma cerimônia de casamento que une o casal para a vida e a eternidade. E os votos são diferentes, as promessas são diferentes, e toda a teologia por trás disso é diferente. Quando você é selado, você não está apenas dizendo, eu te amo, serei fiel, na saúde e na doença. Você está entrando em uma aliança com Deus de que esse relacionamento continuará além da morte, através da ressurreição e por toda a eternidade. Mas aqui vai um detalhe importante. Os templos não são a mesma coisa que as igrejas mormons comuns. Se você já passou de carro por uma casa de reuniões mormon, esses são os capelas onde eles realizam os cultos de domingo. Qualquer pessoa pode entrar. Não é necessário ser membro. Você pode usar shorts e chinelos, mas os templos são muito diferentes. São espaços sagrados e restritos, onde não se pode simplesmente entrar para olhar. Apenas membros fiéis com recomendação para o templo podem entrar. E obtê-la não é automático. Você deve se reunir com seu bispo local e um membro da presidência da estaca, que é como o líder regional da igreja, e participar de algumas entrevistas. Eles vão perguntar se você tem testemunho de Deus e Jesus Cristo, guarda os mandamentos, paga o dízimo integral e vive a palavra de sabedoria. É uma checagem espiritual, para assegurar que você vive conforme os padrões exigidos para participar das ordenanças do templo. Agora, uma vez lá dentro, as cerimônias são consideradas sagradas, não são totalmente secretas, mas são muito sagradas. Os membros da Igreja Sud geralmente não falam sobre detalhes publicamente porque vêm dessa mesma forma. Você não contaria sua experiência espiritual mais íntima para estranhos, certo? É algo muito pessoal e sagrado. Mas aqui estão algumas coisas que consegui encontrar sobre o que acontece lá dentro. Eles às vezes realizam batismos pelos mortos, permitindo que membros vivos sejam batizados por ancestrais falecidos que não conheceram o Evangelho. A ideia é que no mundo espiritual, as pessoas podem aceitar ou rejeitar a ordenança. Nada é imposto, apenas oferecido como oportunidade. Se quiserem, os Mormons são realmente muito ligados à genealogia. Por isso, eles buscam identificar seus antepassados para realizar as ordenanças de salvação por eles e, assim, oferecer-lhes a salvação. Existe também a cerimônia de investidura, um ritual em que membros fazem convênios com Deus. Promessas sobre como vão viver, como vão servir, como vão se dedicar a construir o reino de Deus na Terra. E em troca, eles recebem bênçãos e conhecimentos específicos que os membros Sud acreditam que vão ajudá-los a enfrentar a mortalidade e, em última instância, prepará-los para a exaltação. Durante a investidura, os membros recebem suas roupas do templo pela primeira vez. E vamos chegar a isso em um segundo. Agora, é claro, existem cerimônias de selamento, casamentos eternos, mas também selamentos de filhos aos pais. Então, se um casal se casa fora do templo e depois se converte, eles podem ser selados juntos com seus filhos novamente, unindo toda a família para a eternidade. E tudo isso se conecta ao que falamos antes, trabalhar para se tornar como Deus. Veja, os membros Sud acreditam que o céu não é apenas um lugar,
Ele é dividido em 3 reinos de glória: o celestial, o terrestre e então o reino telestial. Agora, o reino celestial é o mais alto, e dentro dele há 3 graus. O grau mais elevado é a exaltação. Aqui você se torna como Deus, vive em sua presença e mantém seus relacionamentos familiares. Se você for fiel, acaba ganhando a capacidade de criar e organizar mundos como Deus fez. Mas aqui está o detalhe: você não pode alcançar a exaltação sem ser selado a um cônjuge no templo. Isso é um requisito. Uma pessoa solteira pode chegar ao reino celestial, mas não alcança o grau mais alto sem casamento eterno. Então você pode ver que a família não é apenas importante para a teologia mórmon, ela é essencial para alcançar as formas mais elevadas de divindade. Novamente, é a estrutura da própria Trindade, a Mãe Divina e o Pai Divino. E é por isso que você vai notar que a cultura mórmon é tão focada na família, e é por isso que eles têm tantos filhos, certo? Por isso, a Noite da Família às segundas é algo em toda a igreja. E líderes religiosos sempre falam em fortalecer casamentos e criar filhos justos. Porque na visão de mundo deles, sua família não é apenas algo que você tem durante sua vida na Terra. Ela é a unidade eterna da qual você fará parte, para sempre, por toda a eternidade. É muita pressão e você ainda depende deles para atingir seu maior potencial no céu. Quando você entende isso, outras coisas do estilo de vida fazem sentido, como os rígidos padrões de namoro. Eles preparam os jovens para a cerimônia de selamento, as missões. É sobre compartilhar o evangelho e alcançar maturidade para se assemelhar mais a Deus. A ênfase na moralidade, dignidade e manter os convênios é fundamental. Os membros podem se qualificar para as bênçãos do templo e, por fim, para a exaltação com suas famílias no grande além. Então sim, os mormons levam a família muito a sério, mas não é só sentimental, e aquele sentimento de amor e coisas boas que as pessoas sentem é doutrinário e espiritual, e realmente afeta como você vai passar sua vida eterna. Até aqui, sei que é muita informação para quem não cresceu na Igreja Sud. Já discutimos grandes temas teológicos: Livro de Mórmon, Trindade e Famílias Eternas. Agora vamos falar sobre as peculiaridades do cotidiano que costumam ser notadas nos membros da Igreja Sud. Talvez você já tenha tido um amigo Sud e provavelmente o chamou de Mormon. E você dizia: "Ei, quer tomar uma cerveja ou um café?" E ele respondia: "Não." Aí você pensava: "Mas o que é? É por causa do álcool? É tipo Aran? Ou é por causa da cafeína? Por que você não pode fazer isso?" Lá em 1833, José Smith recebeu uma revelação chamada Palavra de Sabedoria. Ela está registrada em Doutrina e Convênios, seção 89, e basicamente funciona como um código de saúde. Ao contrário dos conselhos de dieta modernos ou diretrizes da FDA, não foi apresentado como: "Aqui está o que a ciência diz ser bom para você." É apresentado como Deus dando instruções específicas sobre como tratar seu corpo, diz a revelação. Para evitar bebidas fortes, normalmente interpretadas como álcool, diz que o tabaco não é para o corpo, e depois diz para evitar bebidas quentes. O que é algo meio confuso e as pessoas ficam debatendo sobre isso, porque Joseph Smith não explicou exatamente o que isso significa. Mas os primeiros líderes da igreja, como Hiram, irmão de Joseph Smith, logo esclareceram que bebidas quentes se referem especificamente a café e chá feitos da planta do chá. Chá preto, verde e oolong estão proibidos, mas chás de ervas como camomila e hortelã estão liberados, pois não contam. Muitas pessoas se confundem, mas não é uma questão de temperatura. Ok, eu tenho certeza que você está pensando: "Ah, então eu posso tomar um café gelado? Posso tomar um latte gelado?" Não, cold brew está proibido, latte gelado está proibido. É o próprio café, quente ou não. E o mesmo para o chá, a substância é proibida, não apenas o modo de servir. Então, naturalmente todo mundo pensa: "Ah, você não pode tomar chá, não pode tomar café, mas pode tomar chás de ervas. Deve ser a cafeína, certo?" Isso faria sentido. Cafeína é um estimulante, é viciante. Talvez Deus não queira que as pessoas fiquem dependentes dessas substâncias viciantes, mas também não é isso. Veja, eu estive recentemente em Salt Lake City, e lá tem um lugar chamado Swigs. E é tipo uma grande, uma lanchonete de refrigerantes, e as pessoas vão lá e tomam refrigerantes de 1,2 litro. Eles adoram isso. Agora, muitos membros dos Santos dos últimos dias podem beber refrigerante. E você sabe, eles bebem muito refrigerante. Na verdade, o estado de Utah tem um dos maiores consumos per capita de Diet Coke e Mountain Dew do país. Bebidas energéticas e chocolate com cafeína estão liberados. Em 2012, a igreja divulgou uma declaração oficial esclarecendo que bebidas com cafeína não são contra a palavra de sabedoria, apenas café e chá. Isso leva à pergunta: se não é cafeína nem temperatura, então qual é o verdadeiro motivo por trás dessa questão da bebida quente? E a resposta honesta é: eu não sei. A revelação não explica por que café e chá são proibidos, apenas diz: não consuma. Para o Sud isso basta, certo? É um mandamento de Deus, e no fim o que importa é obedecer. Não se trata de dissecar a ciência ou buscar falhas,
mas de mostrar compromisso com a aliança feita. Imagine que você é judeu e segue as leis kosher. Você não come carne de porco não porque a ciência nutricional moderna diz que faz mal ou porque no passado fazia. Agora está tudo bem. Mas você ainda não pode fazer isso. Você faz simplesmente porque Deus ordenou, na Torá. De novo, é sobre obediência, identidade e disciplina. E é mais ou menos o mesmo conceito aqui. Agora, fico curioso se há algum sud ouvindo, pois em Salt Lake perguntava se tomavam cafeína. Diziam que sim, mas ao falar do meu café, respondiam que não tomavam café. Fico curioso se estou perdendo algo, se há uma resposta melhor gostaria de saber, ou se é apenas obediência à aliança, a palavra de sabedoria que mencionei. Não é só uma lista de proibições. Dá conselhos sobre alimentação aos mormons, incentivando grãos, especialmente trigo, e recomenda frutas e vegetais consumidos com moderação e gratidão. Diz até que a carne deve ser usada com moderação, porque sabe basicamente reservada para épocas de frio, inverno ou fome. Agora, geralmente os sud não seguem essa parte tão rigorosamente assim. Parece que se você fosse a uma igreja ou templo ou algo assim que impusesse o vegetarianismo, você não veria eles lá. Limitar o consumo de carne e essas proibições de café, chá, álcool e tabaco são realmente a linha dura. Pelo que sei, conversando com meus amigos sud, não se consegue recomendação para entrar no templo, o local mais sagrado, se você beber vinho nos fins de semana. Mas se você comer hambúrguer 4 vezes por semana, provavelmente não vão notar. Então isso acaba se tornando mais um marcador cultural do que qualquer outra coisa. Se você estiver em um evento da igreja, vai ver mesas de sobremesa com biscoitos, brownies e coisas açucaradas. Definitivamente não é uma mesa de comidas low carb ou saudável. Muitos até brincam que os mormons trocaram o café por açúcar, o que virou um estereótipo. Mas novamente, a palavra de sabedoria não trata só de ser as pessoas mais saudáveis, mas sim de obedecer à palavra de Deus. É sobre mostrar que você está disposto a se diferenciar, a viver de forma diferente, a seguir o que você acredita que Deus pediu de você, mesmo quando isso nem sempre faz o maior sentido lógico. Há uma promessa para os membros. A revelação diz que quem guarda a palavra de sabedoria terá saúde no umbigo e medula nos ossos. É uma troca bem justa, né? Eles correrão e não se cansarão e encontrarão sabedoria e grandes tesouros de conhecimento. Agora, muitos sud interpretam isso literalmente e citam estudos que indicam menor incidência de câncer em Utah, devido ao baixo consumo de tabaco e álcool. Outros veem isso de forma mais espiritual, como uma promessa de força e vida. De qualquer forma, é uma prática diária e visível. E quando seu colega sud recusa uma cerveja ou dispensa aquele café? Eles não querem ser difíceis ou julgadores, apenas seguem um mandamento que acreditam ser de Deus. Para eles é um pequeno sacrifício, principalmente diante das promessas eternas e do objetivo pelo qual trabalham. Certo, já cobrimos bastante coisa e falamos sobre algumas das práticas mais visíveis. Mas como é, sabe, ser um membro da igreja sud no dia a dia? Bem, vamos falar sobre alguns dos principais costumes e os ritmos que vão moldar a vida de um membro sud. Primeiro, a frequência à igreja. Os membros da igreja levam o seu dia de descanso muito a sério. A cada domingo, os membros fiéis frequentam um bloco de 3 horas de reuniões em sua capela local. Bem, costumava ser 3 horas até 2019, e depois disso a igreja reduziu para 2 horas. Agora, a reunião principal é chamada de reunião sacramental, onde toda a congregação se reúne para tomar o sacramento, que é a versão deles da comunhão. Eles ouvem discursos de outros membros e cantam hinos. Depois, os adultos se dividem em classes. Homens vão às reuniões do sacerdócio, mulheres à sociedade de socorro e crianças e adolescentes têm aulas dominicais específicas por idade. E isso não é tudo aos domingos. Membros sud participam ativamente de suas alas ou ramos locais ao longo da semana. Há a noite familiar toda segunda-feira, onde as famílias são incentivadas a ficar em casa juntas, ensinar lições do evangelho e brincar. Há atividades para jovens às quartas, além de projetos de serviço, viagens ao templo e reuniões de liderança. Se você é um membro ativo, a igreja faz parte da sua semana inteira. É claro que membros sud frequentam muito a igreja. Mas eles têm orações especiais, como a oração do Senhor, sabe? O Pai Nosso ou a Ave Maria. Não, na verdade, não existe uma liturgia definida, nem orações decoradas recitadas 5 vezes ao dia, como o Salá dos muçulmanos. A oração mórmon é bastante pessoal e conversacional, não comunitária. Aprendem a orar com suas palavras ao Pai Celestial, agradecendo, pedindo ajuda e concluindo em nome de Jesus Cristo. Dito isso, definitivamente existem alguns rituais padrão em relação à oração, como os membros sud orarem antes das refeições, em todas as refeições. Se forem diligentes, oram em família, geralmente manhã e noite, e são incentivados a orar individualmente várias vezes ao dia. Eles valorizam muito ajoelhar-se ao orar, principalmente em orações pessoais ou familiares.
É um gesto físico de humildade ou reverência diante de Deus. Também existe algo chamado oração do sacramento, que é lida em voz alta todo domingo durante a reunião sacramental. É uma oração fixa, palavra por palavra, sempre do mesmo jeito, abençoando o pão e a água. Mas essa é realmente a única oração roteirizada. Parece que no culto regular do SUD, todo o resto vem do coração. Agora vamos falar sobre uma das práticas mais visíveis dos mormons, que os diferencia e talvez seja a minha característica favorita da crença SUD. Essa é a missão. Agora, as missões são algo muito importante, e você sabe, é algo enorme, não só para a doutrina, mas também para a cultura. Então, aos 18 anos para os rapazes, e antes era 19 para as mulheres, mas acho que recentemente eles baixaram para 18, pelo que conversei com alguns amigos. Os membros SUD podem escolher servir missão de tempo integral. Homens por 2 anos, mulheres por 18 meses, enviando uma inscrição à igreja. Você é designado para um lugar em qualquer parte do mundo e vai? Você não escolhe onde vai parar, seja no Japão, Brasil ou Iowa. Conheci um cara assim neste fim de semana. Ou talvez você acabe em Salt Lake City, onde quer que seja enviado, é lá que você serve, e isso é fascinante. Na verdade, eu vi uma coisa interessante. Membros SUD que tem muitas vezes, parece que membros SUD com deficiências mentais geralmente são enviados para Salt Lake, perto de suas famílias. Eles os enviam para uma missão, mas os mantêm por perto, o que é fofo. É muito legal. Né? Você não pode mandá-los para o Brasil. Nosso amigo que conhecemos. Onde ele foi? Para um lugar estranho? Washington, D.C. Sim. Nada muito louco. Mas sim. Você está na capital do país divulgando o mormonismo, é meio insano. Certo? Mas não, eu estava conversando com um cara que estava na Argentina, o que é simplesmente a coisa mais legal. Você com apenas 18 anos simplesmente é enviado para vários lugares e, é em tempo integral, de verdade mesmo. Os missionários acordam cedo, estudam as escrituras por algumas horas e depois saem para pregar. E meio que do jeito que era antigamente, parece que mudou um pouco agora. Eles iam de porta em porta, batiam, ensinavam lições religiosas e serviam na comunidade, e faziam isso 6 dias por semana. E eles não vão pra casa, não namoram, eles devem, mal usar o telefone, exceto quando podem ligar pra família. Do jeito antigo era só no Natal e no Dia das Mães. Esses eram os únicos dias em que você podia ligar pra casa. E parece que eles abriram um pouco mais, agora você pode ligar uma vez por semana. Mas, era mais ou menos assim que funcionava. E acho que os mais dedicados ainda fazem isso, de qualquer forma. Eles estão totalmente imersos no trabalho. Tem algum significado nas camisas sociais que eles usam? As roupas? Sim, fico feliz que você perguntou. Vamos falar sobre isso agora. É o seguinte, não é tecnicamente obrigatório. A igreja não vai te obrigar a ir, eles não vão te sequestrar e te colocar num avião dizendo que você vai pra Iowa. Culturalmente, isso é muito incentivado, principalmente entre os jovens. Se você é homem e não faz missão, as pessoas notam. E isso pode afetar suas chances de namoro, pode afetar seu casamento, pode afetar sua reputação dentro da comunidade e, no final das contas, afetar sua família. Como sabemos, a família e aquela família eterna são muito importantes. Por isso, muitos escolhem fazer isso, enquanto para as jovens mulheres é mais opcional. É considerado algo positivo, mas não é tão socialmente esperado quanto parece ser para os homens. Desde que reduziram a idade, mais mulheres vão. Mas antes, se você fosse para uma missão, porque a idade era 21, se você fosse para uma missão, eles pensariam, ela não tem pretendentes, ela não vai se casar, então era quase como se fosse mal visto. Mas acho que agora mais mulheres estão indo. De qualquer forma, isso é política interna do SUD. Mas por que fazem isso? Por que a missão? Existem alguns motivos. O principal é que compartilhar o evangelho é considerado um mandamento. Quero dizer, é bem óbvio, né? Jesus disse aos apóstolos para irem pelo mundo pregar, e os membros da igreja SUD levam isso muito a sério. Em segundo lugar, é meio que um rito de passagem na sua jornada espiritual. As missões geralmente são difíceis, testam sua fé e testam sua resistência física. Lidar com um país estrangeiro onde nunca esteve desafia sua capacidade de se conectar com as pessoas. A maioria dos missionários que retorna diz que foi a coisa mais difícil e formadora que já fizeram. Quero dizer, muitos dos meus amigos com quem conversei diziam algo como, eu fui pra missão como um garoto e voltei. Isso realmente faz você amadurecer, ensina disciplina, humildade e confiar em Deus quando tudo é tirado. Isso é muito valioso para a vida espiritual de qualquer um. E em terceiro lugar, é sobre construir o reino. Então, os membros da igreja SUD acreditam que possuem a plenitude dos evangelhos, e todos esses outros cristãos têm apenas uma parte disso, e eles querem compartilhar tudo. Eles não estão lá para incomodar ou aumentar conversões. Acreditam realmente que oferecem vida eterna com as famílias. Por isso são tão persistentes.
Não é só recrutamento, eles estão te oferecendo a salvação agora. Além da igreja, da oração e das missões, há algumas outras coisas que vão afetar a vida diária dos membros SUD. Então, por exemplo, o dízimo é algo importante. Os membros da igreja SUD são esperados a pagar 10% de sua renda para a igreja. E não é uma sugestão, é realmente uma expectativa. Às vezes, sem isso, você não entra no templo ou recebe recomendação. Para muitos, especialmente quem não é rico, isso é um grande sacrifício. Você já paga imposto ao Estado, ao município e ainda precisa dar 10% para a igreja. Eles enxergam isso como um mandamento com promessa de bênçãos espirituais e temporais. Para quem paga, a modéstia é importante. Falaremos sobre as roupas do templo em breve. Mesmo antes de entrar, os membros já têm a modéstia enfatizada. Quero dizer, nada de ombros à mostra, shorts e saias até o joelho, nada muito apertado ou revelador. É sobre respeitar seu corpo como um templo e não chamar atenção desnecessária. E tem o serviço. Os membros SUD não possuem clero pago. O bispo e o professor da escola dominical são voluntários. Eles ensinam que cada membro da igreja tem um chamado, um papel que é convidado a cumprir na congregação. Você pode ensinar, organizar atividades, treinar um time ou visitar membros que precisam de ajuda. Todos devem contribuir de alguma forma. É algo comunitário, em que você não só aparece aos domingos, mas também apoia e constrói junto com os membros ao redor. Então, além dos códigos alimentares e das palavras de sabedoria, lembra daquilo que estávamos falando antes sobre, não beber café, chá e essas coisas? Bem, também existe um tipo especial de código de vestimenta que foi estabelecido por Smith na década de 1840 porque sim, os rumores são um pouco verdadeiros. Mormons adultos fiéis normalmente usam roupas íntimas religiosas especiais e sim, as pessoas zombam disso o tempo todo hoje em dia. Primeiro, isso não é tipo uma cueca mágica ou seja lá o que as pessoas dizem, o que é meio decepcionante porque se fosse mágica talvez eu até mudasse. Mas não, os mormons não acham que suas roupas íntimas têm superpoderes. O termo cueca mágica é algo que só as pessoas de fora inventaram. E você não chamaria meu terço católico de contas mágicas. Bem, talvez você chamasse. É meio engraçado, mas não é verdade. Então, o que elas realmente são? São chamadas de roupas do templo, e são roupas íntimas brancas, normalmente um conjunto de parte de cima e de baixo, que parece uma camiseta e um short mais modestos. São simples e básicas, podendo ser compradas na igreja em vários tecidos e estilos conforme suas necessidades. Todas têm o mesmo design básico e pequenas marcas simbólicas costuradas ou impressas em locais específicos. Há uma marca sobre o peito esquerdo que você sabe, tem uma forma geométrica, e a outra forma geométrica sobre o peito direito. E então há uma marca no umbigo e outra no joelho, e cada um desses símbolos tem um significado espiritual ligado às alianças que os mormons ou membros SUD fazem no templo. A igreja não revela o significado exato de cada símbolo, pois isso é sagrado e pessoal. Essas marcas funcionam como lembretes constantes das promessas feitas a Deus. Agora é o seguinte, nem todo membro SUD usa as roupas. Você só começa a usar as roupas depois de passar pela cerimônia do investidura no templo, aquele ritual que mencionamos antes, onde os membros fazem convênios específicos. Então crianças, adolescentes, eles não usam. Mesmo membros adultos que ainda não foram ao templo não usam. É algo que você recebe como parte dessa experiência no templo. E a partir desse momento, espera-se que você as use dia e noite pelo resto da sua vida, com algumas exceções. Você tira para tomar banho, obviamente para nadar, praticar esportes, momentos íntimos com seu cônjuge, mas fora isso elas vão estar sempre com você. E é aí que entra o impacto cultural. Porque se você está usando uma camisa e um short por baixo da roupa o tempo todo, isso afeta o que você pode vestir por cima, certo? Não dá para usar regata se a roupa íntima tem mangas, nem shorts curtos se a parte de baixo vai até o joelho. Blusa decotada e barriga de fora também são difíceis. Não é só questão de ser conservador ou modesto, mas também prático de várias formas para os membros da igreja SUD. Eles não podem mostrar as roupas do templo, então se vestem para mantê-las cobertas. Nos últimos anos isso tem gerado tensão, principalmente para as mulheres. O design original da roupa era igual para homens e mulheres, quadrado e pouco confortável ou favorecedor para muitas mulheres. Então, nos últimos anos a igreja começou a oferecer novos estilos, incluindo a opção sem mangas para mulheres, que foi lançada no final de 2024. Então, muito recentemente, eles disseram que existe uma opção sem mangas. As mulheres podem mostrar os ombros. Então, quando essas opções ficaram disponíveis, dizem que as mulheres estavam fazendo fila tentando chegar à porta da igreja para realmente consegui-las. Voltando à questão principal, por que usá-las? Bem, para os membros da igreja SUD, as vestimentas servem a dois propósitos. Primeiro, elas servem como um lembrete de sua dedicação a Deus. Toda vez que você se veste, toda vez que sente o tecido,
Você se lembra das alianças que fez no templo. É uma conexão física e tangível com essa aliança, com aquelas promessas que você fez. Em segundo lugar, eles acreditam que as vestimentas oferecem proteção espiritual, mas não como um colete à prova de balas. Funciona como proteção contra tentações, danos espirituais e influências que possam afastá-lo de seus compromissos e objetivo final. É meio parecido com vestir a armadura de Deus, como os católicos ou protestantes falam no Novo Testamento. Então, alguns membros Sud falam que sentem que as roupas os fortalecem, sabe? Que isso os ajuda a resistir a mais escolhas e os lembra de quem eles são. E outros veem assim, sabe? Simbolicamente, o ato de usar essas roupas tem importância. Não é o tecido em si, É quase como talvez usar um crucifixo ou outro tipo de símbolo religioso no pescoço. Não é que esteja fazendo algo literalmente, mas faz você pensar que deveria se orientar para Deus. A experiência, porém, é diferente para cada um. Lembre-se, os Mormons buscam se tornar como Deus e fizeram convênios no templo que consideram essenciais para essa exaltação. Essas vestimentas são uma forma diária e física de honrar esses convênios. Não é tão diferente de, um monge usando um manto, ou, um cara Sikh Punjabi usando um turbante, ou uma freira usando um hábito. Roupas religiosas existem desde o início da humanidade, mas as vestimentas mormons são escondidas, o que de certa forma as torna ainda mais pessoais. Não é para exibição, não é para o mundo exterior, não é para sinalizar para outras pessoas o quão justos eles são, é entre eles e Deus. Agora já passamos por várias coisas. Falamos sobre as roupas íntimas, falamos sobre os templos, falamos sobre os selamentos. Há um equívoco importante a ser discutido. Você talvez já tenha ouvido isso antes. Eu ouvi pela primeira vez no livro de Mormon, o musical. E basicamente é que quando membros Sud morrem, eles acham que vão ganhar seu próprio planeta. E isso virou praticamente uma piada sempre que as pessoas querem zombar dos membros Sud. Como muitas piadas, isso às vezes simplifica demais e perde o ponto principal. Então, membros Sud acreditam que terão seu próprio planeta? Mais ou menos, mas não exatamente. É meio complicado e eu mesmo mal entendo, mas aqui está o que eu sei, aqui está o que é ensinado. Lembra quando falamos antes sobre a exaltação, o grau mais alto do reino celestial, onde os membros fiéis se tornam como Deus? Esse é o ponto principal. Tornar-se como Deus não significa apenas ser muito bom ou muito santo. Significa literalmente herdar os mesmos poderes e atributos que o próprio Deus tem. E o que Deus faz? Ele cria, organiza a matéria em mundos, tem filhos espirituais, governa e guia sua criação. Então, se você está se tornando como Deus, a conclusão lógica é que você eventualmente fará o que ele faz. Você cria mundos, você povoaria esses mundos com seus próprios filhos espirituais. Você seria um Deus sobre a sua própria criação, assim como o Pai Celestial é Deus sobre nós. E essa é basicamente a teologia por trás disso. Líderes da igreja ensinaram isso por gerações, incluindo Joseph Smith, Brigham Young, e está registrado em antigos manuais e discursos de conferência. Essa ideia de que seres exaltados terão aumento eterno, ou seja, uma posteridade infinita, e que eles organizarão a matéria em mundos, é apenas um elemento fundamental na doutrina. Mas, e isso é uma grande ressalva, a igreja tem se afastado dessa linguagem nos últimos anos. E o motivo pelo qual é difícil realmente definir isso pode ser porque soa um pouco estranho ou um pouco como ficção científica. E você sabe, isso pode ser um pouco desconcertante para algumas pessoas de fora, mas novamente, não é assim que os membros Sud veem isso. Em 2014, a igreja publicou uma declaração oficial em seu site abordando exatamente essa questão. Os santos dos últimos dias acreditam que terão seu próprio planeta? A resposta foi basicamente não, uma simplificação exagerada. Eles explicaram que os membros creem em progresso eterno e em se tornar como Deus, mas afirmar que ganharão um planeta não faz sentido. O foco não está no que você recebe, mas nos relacionamentos e no progresso. É sobre crescer, criar, amar e construir para sempre, sobre ter sua família com você eternamente. E essa coisa do planeta para eles é só uma questão de logística, certo? É um elemento prático, funcional, mas não é o motivo principal. Então, pense dessa forma. Se alguém te diz que quer se casar e ter filhos, você não está dizendo quero ter uma casa e enchê-la de móveis. A casa faz parte disso, os móveis fazem parte disso. Mas o ponto principal é o amor, e o ponto é o relacionamento com sua esposa e filhos. Aqui é semelhante. Mundos, criação e organização da matéria fazem parte de se tornar como Deus, mas esse não é o objetivo. Você não está tentando conseguir uma casa, você está tentando, enchê-la de amor. E o objetivo final é a eternidade e a vida eterna. Com sua família progredindo e crescendo em conhecimento e santidade, tornando-se cada vez mais parecidos com seus pais celestiais. Agora, todo membro Sud pensa sobre isso exatamente da mesma forma? Provavelmente não.
Alguns ainda usam a ideia de ter seu próprio planeta, principalmente gerações mais velhas que aprenderam assim na infância. Alguns levam isso ao pé da letra, outros veem como simbólico ou metafórico, menos sobre um planeta literal lá fora no cosmos e mais sobre potencial infinito e criação infinita. E sinceramente, a igreja parece preferir deixar isso mais pessoal na interpretação, pois ninguém realmente sabe os detalhes. Como funciona o progresso eterno? Como é ser como um Deus ou ser como Deus? Como alguém consegue um mundo ou vários? E como é o processo de criação? Sabe, as escrituras e os profetas modernos não dão um plano detalhado, e isso fica meio em aberto. Isso faz sentido ao tratar da eternidade no cosmos e ideias além da compreensão humana. Então, o que os mormons sabem com certeza é que exaltação significa tornar-se como o Pai Celestial. Significa ter o mesmo tipo de vida que ele tem. Eterna, criativa, centrada na família, cheia de glória, poder e conhecimento, tudo isso. E se isso inclui criar mundos, então beleza. Mas, novamente, o principal são as famílias eternas e o crescimento infinito. Ao ouvir pessoas dizerem, eles vão ganhar o próprio planeta, isso é em parte verdade. Porém, a progressão eterna envolve criação e governo. Mas reduzir isso a um planeta é como dizer, você é cristão, então vai ficar numa nuvem com uma harpa, sabe? É uma caricatura, não a crença real. É engraçado fazer piadas sobre isso, mas o que realmente me interessa é a crença verdadeira, a crença honesta, entende? Trata do potencial humano e da visão dele sobre a vida na Terra. E sabe, é sobre a ideia de que você não é só um serzinho aleatório, tipo um sim que Deus criou só para ficar assistindo e fazendo coisas. Você é literalmente filho dele. Dentro da Igreja Sud, você tem potencial divino. Você está aqui para aprender, crescer e se tornar algo mais, para transcender. E se você for fiel, se guardar os convênios e conseguir perseverar até o fim, então não há limite para o que você pode se tornar. Que é, em última análise, a ideia da Igreja Sud. Sabe, não é um planeta que você está tentando conquistar, é um caminho, é uma jornada para a exaltação. Então é isso. Essas são, em resumo, a maioria das crenças, costumes e práticas do Sud. Ou pelo menos, o mais próximo de um resumo que se pode chegar. Ao falar de uma religião com escrituras e cosmologia próprias, existente há séculos, não te culpo por não concordar com tudo. É um tipo específico de subconjunto que é um pouco estranho para muitos cristãos que seguem uma ortodoxia mais tradicional conseguirem realmente entender. Talvez você ache isso estranho, talvez você fique em cima do muro, ou talvez você venha completamente de fora das religiões abraâmicas. E aí você pensa, isso é bem interessante. Mas eu acho que isso é totalmente válido, seja qual for o seu sentimento. Mas pelo menos agora você entende a lógica. Você pode ver por que um membro Sud pode recusar um café, ou por que ele pode passar algumas horas tentando descobrir sua genealogia. Por que eles usariam uma roupa íntima para sempre? Não são só regras aleatórias. Café e chá até são, mas trata-se de se preparar para a eternidade. Da próxima vez que vir missionários de bicicleta ou um colega recusando educadamente o convite para o happy hour. Eles não estão apenas sendo modestos ou julgadores. Há uma lógica e estrutura por trás disso. Os missionários também não estão lá só porque a igreja quer mais membros. Eles estão compartilhando o que realmente acreditam ser um caminho para a vida eterna, uma forma de reunir você e sua família para sempre, e liberar o potencial humano na Terra. É sobre convênios e família, e uma visão de eternidade que coloca os relacionamentos e o crescimento no centro de tudo. Tudo tem um propósito e tudo está conectado. E em um mundo onde a maioria das pessoas está meio que improvisando, sabe? Os mormons pelo menos têm um caminho, certo? E se é o caminho certo ou errado, olha, isso é entre você e Deus, ou eles e Deus, ou você e Vishnu, seja lá o que você acredita, está tudo bem. E sabe, eu acho que tem coisas boas para aproveitar, mas isso é uma compreensão resumida da teologia mormon. Ufa, caramba, foi muita coisa para absorver. É interessante, eu fui ao Templo Mormon em Salt Lake City. E eles têm tipo uma área para visitantes. E aí eles têm tipo a câmara interna principal, e você não pode entrar na câmara interna principal. Mas você pode ir ao centro de visitantes e no centro de visitantes. Fui quando criança, com uns 13 ou 14 anos, eles têm computadores para você digitar seu nome, como o da sua família. E ele pode te contar sobre a genealogia da sua família. Então, tipo, você pode meio que se conectar e ver se seus familiares e o legado deles e tal. Tenho quase certeza de que era isso. Minha memória está meio confusa sobre isso, mas é interessante. Essa coisa da genealogia faz muito sentido porque você pensa, eu posso ser batizado por pessoas que já faleceram. Da hora, tipo, sei lá. Pra mim, de novo, é tipo, sim, tudo meio que faz sentido. Tipo, eu entendo o porquê. Eles são tão gentis porque é tipo, sim, eles estão tentando transcender, estão tentando alcançar a exaltação, estão tentando chegar nesse tipo de status divino. Eles conseguem?
Eles têm o equivalente a uma igreja ou missa bem cedo de manhã? Não sei o horário exato, mas é por aí, aquele bloco de 3 horas. Acho que o horário mudou recentemente, mas é esse bloco de várias horas. Onde dizem, vamos cantar hinos, ler, orar e afins. Cresci, ou melhor, não cresci. Fui para o ensino médio com o único garoto mórmon do sul da Flórida. Juro por Deus. Ele só falava, sim, preciso esperar. Tenho que estar na missa às 5 da manhã. Todo santo dia. E aí, quando eu descobri que ele não bebia café, eu fiquei tipo, cara, como você consegue? Essa foi minha primeira introdução à Igreja Sud. E eu fiquei tipo, Isso é muito engraçado. Outra coisa engraçada sobre isso, eu vi um TikTok que até mandei para meu amigo Sud. Eu falei, e aí, o que você acha disso? Ele respondeu, meio que é verdade, mas era isso. Tipo, muitos membros da Igreja Sud, também conhecidos como Mormons. Os caras fazem esportes radicais, dão mortais pra trás e são fisicamente ativos. Fazem coisas maneiras. Porque é a maneira de provar que você é radical sem drogas e álcool. não, é isso mesmo. É, tipo, faz sentido. Eu sou doente e sou durão. E faço coisas malucas, é. Mas se você é um garoto normal crescendo na Flórida como a gente, Você vai ser tipo você dirige bêbado. você usa Fenty e pensa, estou muito doente. Eu realmente vendo drogas, mas para eles isso não é uma opção. Se eu fizesse, minha família se envergonharia. E além disso, isso vai afetar minha capacidade de alcançar a exaltação na vida após a morte. Agora assista essa tacada. Veja só esse refluxo incrível, cara, vou chegar com tudo. Mitt Romney teria feito maravilhas. Bem, além disso, outra coisa a mencionar, tenho quase certeza de que a Igreja Sud é... Ah, espera, o que é isso? Ah, membros famosos são esses atuais ou antigos, talvez ambos, um pouco dos dois? Quem você acha que é Brandon Flowers? Ele é mormon, faz sentido? Sim, tenho quase certeza que Brandon Urie também é. Quem é Brandon Urie? O vocalista do Panic. É The Disco? Espera, calma. Steve Young. Bryce Harper. Ah, sim, Bryce, Harper comentou. Tem um vídeo famoso do Bryce Harper sendo entrevistado aos 19 anos depois de um jogo no Canadá. E o cara diz, ei, sei que você não tem idade pra beber no Zeuá, mas talvez uma cerveja aqui no Canadá onde é permitido? Ele apenas diz, essa é uma pergunta de palhaço, irmão. Sério? Sim, tipo, você deveria assistir quando tiver tempo, é bem engraçado. Tipo, ele fica bravo Ele fica, tipo, não bravo, mas meio chateado. porque ele achou que você já sabia. Eu não sei. A maioria dos meus amigos Sud recusa quando pergunto se querem beber. Sim, eles recusam educadamente. Eles diriam que estão de boa e nem comentariam sobre isso. Danny Ainge, Mitt Romney, John Reis, John Ritter, de jeito nenhum. Napoleão Dinamite, David Archuleta. Todos os Mormons são apenas número 2. Espere, Catherine Hagel, buddy. espere, quem é Catherine Hagel? Ela está no filme Ligeiramente Grávidos com Seth Rogen. Ah, sim, deixe claro que os membros da Igreja Sud talvez sejam os mais atraentes. Olhe só, cara, ande por Salt Lake City. Homens e mulheres lindos. Você pode mostrar algumas gatas pra gente? Chelsea Handler cresceu na Igreja Sud. Olha, uau, isso é realmente interessante. Cara, digita feminino, por favor. Elas também são lindas, eu acredito nisso. Aparentemente, a coisa da camisa branca e gravata preta é porque eles querem ter uma aparência instantaneamente reconhecível e não ameaçadora. Então, pureza visual, tipo camisa branca e seriedade. E aí meio que elimina um pouco da individualidade, tipo, ei, você não está aqui por você, você está aqui pelo reino de Deus. É como se estivesse preso nos anos 1950, eles parecem figurantes de Oppenheimer quando andam por aí. Também simboliza confiança, como dizer, ei, vim até sua porta, bati e quero conversar com você. E estamos em uma favela aleatória no Brasil. Tipo, você vê um cara de camisa branca e gravata, você pensa, ah, esse não é uma ameaça. Agora, imagina se mandassem ele com uma balaclava, aí já seria complicado, né? Fico pensando se eles precisam variar as roupas que usam. Eles devem ter várias opções. Doug, engraçado você gostar de todas as roupas iguais no armário. Você não pode andar pelas favelas do Rio de Janeiro usando camisa social branca e gravata. Não, é isso que eles usam? De jeito nenhum. Alguns, aparentemente. Conversei com um cara que foi, acho, pra Samoa. Samoa, Samoa? Tipo, ele usava, tipo, aquela saia, sabe? Tipo, eu nem sei como chama. Tipo, aquela saia de grama. sim. Mas eles ou os caras lá ainda usavam camisa branca e gravata. Sim, eu esqueci como o mormonismo chegou a Samoa. Acho que foi pelo Havaí, e aí acabou indo pra lá. Mas há vários atletas samoanos, como Tony Finau.
Foram pra Utah. Beleza. Meu amigo Tuica, um grande Mormon e excelente jogador de futebol americano. Mormon cresceu na costa norte de Oahu. Foi pra BU e pra costa norte. E, tipo, também tem uma grande população samoana em Utah. Cara, eu também falei isso recentemente em um episódio do Flagrant, que parte do motivo pelo qual Salt Lake City e as pessoas de lá são tão atraentes, tipo, obviamente sem drogas, né, sem álcool, mas, tipo, eles são muito ligados à natureza e estão sempre fazendo coisas, né? Mas além disso, porque eles mandam as pessoas pra todo mundo e, tipo, eles estão pregando. Você acaba tendo essas misturas interessantes. Então você vê uma garota que tem um visual muito diferente e você pensa, você parece tão interessante. Tipo, você, só isso, tem uma beleza visual realmente marcante. E você pergunta, qual é a sua etnia? E ela responde, eu sou paquistanesa, guatemalteca. E você fica tipo, caramba, como assim? E ela diz, meus pais são da igreja Sud. Papai, Papai, sim, claro. Ou tipo, você conhece uma garota, ela diz, sim, eu sou, sabe, japonesa, sabe, chinesa. sim. E você fica tipo, eu realmente não consegui perceber, mas isso também é bonito, sabe? Sim, Meu amigo, isso é tão engraçado, meu amigo. O samoano, a missão dele foi para o Japão. Interessante. E ele também disse, tipo, as misturas que ele via por lá. tipo, lindas. Ele disse, a mulher mais bonita do mundo é metade japonesa, metade australiana. Claro, mormon. Sim, sempre, cara. É tipo metade japonesa, metade senegalesa. O que você disse sobre a genética asiática? O quê? É tipo manteiga. Se você coloca um pouco de japonês em qualquer coisa, fica mais atraente. Combina com tudo, combina com tudo. Tipo, simplesmente funciona. É. Certo? Tipo, japonês, grego, né? Chris faz isso. Trix. Eu não sei o que essa palavra significa, mas tô contigo. Mas isso provavelmente faz uma pessoa bonita. Tipo, você tem a força e o poder de uma mulher grega, só que sem os pelos. Legal. Foi racista? Não devia ter dito isso? Todo Mormon que conhecia de primeira. Ótima gente. Eles são ótimas pessoas e não insistem muito nas crenças. Não, ouvi de pessoas próximas a Salt Lake. Você sente julgamento? Sério? Você sente julgamento de alguns deles? Não acho que isso esteja na doutrina, mas pode criar essa cultura. Sim, então elementos mais radicais, como a poligamia, foram historicamente importantes, mas hoje já não são tão relevantes. Sim. Mas o Mitt Romney tem muitas esposas, isso não é verdade, né? Ele tem uma família enorme. Sim, ele tem um monte de filhos. Vejo isso sendo verdade em Salt Lake, já que eles são maioria. E, portanto, as coisas que... É uma cultura que se reforça porque é todo mundo. É, E então, claro, como qualquer religião, você vai encontrar algumas pessoas ruins que te afastam. ainda não conheci ele. Também não, todo mormon, quero dizer, é ótimo. Verdade, um garoto no ensino médio é meio chato. Quero dizer, eles podem ser meio nerds, mas são legais. Ele era meio nerd, meio distante, mas, tipo, ele sempre foi assim, tipo, Ele sempre usava a camisa por dentro, abotoada até o último botão, com um lápis na orelha e corte de cabelo militar. Você está descrevendo o Mac Miller? Não. Você está falando do Mac Miller em 2012, no auge? Não era assim. Era uma camisa de colarinho da escola, colarinho sempre abaixado, botões até o topo, lápis na orelha, camisa por dentro da calça, calça alta e corte militar. Você já viu o filme Estrada pra Glória? Sim. Sim, é um dos meus filmes favoritos. Sobre o que é? É sobre um missionário mormon. Melhor deixar pra lá. Estrada para a Glória conta a história de uma faculdade do Texas que conquistou um título nacional. Ele lembra o ala pivô daquele time. Só uma pessoa entende, mas Cris os dará conta. Ninguém está mais ouvindo, ninguém está ouvindo mesmo assim. Obrigado por acompanharem este resumo sobre as crenças dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Provavelmente deixamos muitos pontos de fora. Ok, estamos tentando descrever toda uma fé e visão de mundo em questão de minutos. Mas se eu deixei de fora algo muito importante, por favor, deixe um comentário, me avise. Se você cresceu na fé, ainda é membro ou ex-membro, e percebeu algo errado no que falei, por favor, me corrija. Eu sempre tenho interesse em conhecer a verdade e tentar representar as pessoas da melhor forma possível. Agora eu tenho uma ótima notícia pra você. Se você é fã deste canal, a gente lança esses episódios todo domingo, beleza? Então você pode conferir. Quando terminar seu trabalho no Templo Sud, dá uma olhada no acampamento, beleza? Temos o acampamento de religião, com episódios semanais, há também o acampamento de história, para quem gosta de história, o acampamento Ganon, canal principal, e uma comunidade X. Se você quiser entrar na conversa, eu adoraria saber o que vocês estão pensando. É onde todos os campistas batem papo, então você pode conferir lá na descrição. Como sempre, este foi o acampamento de religião. Obrigado por assistir, tornar o programa possível e realizar meus sonhos.
Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Paz.